Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores. Eu sou a Natália. Eu sou a Zafira. E estamos aqui para estrear o terceiro episódio do nosso podcast especial Dia das Mães com a ilustre presença da professora Patrícia. Obrigada pelo convite, é um imenso prazer estar aqui com vocês. E aqui para vocês na tela vai aparecer nossas duas parcerias, a Rádio do Intervalo e o CS Music, Jornal da Escola. Começando o nosso podcast, a gente queria te perguntar, professora, qual foi a faculdade que a senhora fez, o curso e o lugar, a faculdade em si? Bom, eu estudei na Universidade de Guarulhos, conhecida como UNG, e eu fiz o curso de letras. A princípio, eu prestei o vestibular, para fonoaudiologia, mas naquela época não tinha assim muita procura pelo curso, então não formou turma. Então a minha segunda opção era letras, porque a língua portuguesa é a minha vida. Como que a senhora chegou na conclusão que essa segunda opção poderia, trazer um futuro melhor para a senhora? Eu sempre gostei de ser professora. Eu comecei muito novinha, então a língua portuguesa era uma das disciplinas que eu era mais apaixonada. Então, com certeza, ela seria aí uma escolha. Fono também trabalha, com a língua, tem ali tudo a ver, então por isso que eu juntei aí para poder cursar. Qual foi a história mais engraçada que a senhora passou nesse meio tempo da faculdade? Interessante, alguma história que te marcou da faculdade? Olha, que me marcou, eu posso dizer que foi quando eu conheci meu marido, Tinha palestra, nós estudávamos em universidades diferentes, ele estudava na UNG do Centro e eu na UNG da Dutra. E aí eu fui assistir uma palestra lá, e aí com um grupinho de colegas, a gente fazendo anotação, prestando atenção na palestra. E aí eu fiquei sabendo por uma colega que o futuro marido, estava de olho em mim. E que ele sabia meu nome, sabia tudo sobre mim e eu nem sabia quem era a pessoa. E aí depois, houve aí o encontro para eu poder conhecê-lo. Foi um fato inusitado. Como funcionavam as aulas na faculdade? No seu curso? Bom, eu estudava à noite na UNG da Dutra. No começo era novo, a universidade era nova, então não tinha muita coisa atrativa lá. Então tudo que tinha de palestra, cursos, eventos, era tudo focado aqui no centro. Qual a melhor matéria do curso para você? Com certeza a parte de gramática. Foi até essa opção, para minha pós-graduação. Eu me especializei em gramática por conta de amar aí as aulas de língua portuguesa. Eu tinha uma professora que me inspirava muito. Era uma professora encantadora. A forma como ela entrava na sala de aula, colocava o conteúdo na lousa, com certeza eu me inspirei nela e eu acredito que eu esteja passando desta forma também para os meus alunos. Quando a senhora soube que ia ser mãe, como que foi lidar com a sua profissão e lidar com o fato de ser mãe? Como a senhora conseguiu conciliar os dois? No começo foi bem difícil, apesar de ter aquela novidade em ser mãe, ser professora, ser esposa, mas eu consegui conciliar. Eu tive o meu primeiro filho, Hoje ele tem 15 anos, mas na época eu tinha uma pessoa que me ajudava, a cuidar dele. Então, assim, a maior parte do tempo, quem ficava com ele era ela, a tia Wanda para ele até hoje. E eu só tinha tempo com ele mesmo à noite. Depois que veio a Isadora, 10 anos depois, eu quis mudar esta parte, Eu quis realmente me envolver mais, participar mais. Então, com a Isadora, eu pude aproveitar os primeiros passos, as primeiras falas. Então, eu acredito que cada um teve ali a sua fase diferente. Mas, com certeza, o meu amor pelos dois foi, assim, maravilhoso e está sendo até agora.
Durante as nossas pesquisas no Instagram do Cinecast, se você não segue o nosso Instagram do Cinecast, a gente vai deixar o arroba aqui embaixo. A gente fez uma enquetezinha perguntando, colocando em aberta perguntas de alunos, professores, inclusive tem até da secretaria. Vamos começar com essa, que é da tia Thaís, que ela perguntou qual foi o momento mais marcante para você junto com os seus filhos. O momento mais marcante com os meus filhos, a lembrança assim que eu tenho deles, né, pequenininho, a primeira fala, né, quando começaram a falar aí, né, a balbuciar as primeiras palavrinhas, com certeza ouvir, né, a palavrinha mamãe. Com certeza os dois fizeram isso, não podiam me decepcionar, né? Então acredito que essa seja a fase aí mais marcante para mim. Agora a pergunta da professora Érica Luiz. Como você se sente dando aula para o seu filho? Aquela tradicional pergunta. Gente, acho que isso é uma curiosidade aí de muitos, né? É curioso, é legal, porque a gente consegue diferenciar muito bem isso, né? A questão de mãe e de filho, professora e aluno. E ele também lida muito bem com isso. Até mesmo já me perguntaram na parte, né? Mas e bilhete? Quem que responde? Você passa bilhete para o seu próprio filho? Eu falei assim, claro, gente, aqui eu não tenho filho, eu tenho aluno, né? Aqui ele não tem mãe, ele tem professora. Então, ele é igual aos outros. Então, eu escrevo bilhete, eu cobro como professora. E, claro, que em casa esquece a versão professora e aí eu entro no meu papel de mãe, né, com as cobranças em casa. Mas é bem divertido, viu? O Abraão Amoroso perguntou em qual ano a senhora entrou na simetria? Nossa, querem mesmo saber? Faz pouco tempo, viu, gente? Eu comecei aqui no Colégio Simetria em 2000. Já tem aí, né, um tempinho. Toda a minha história praticamente foi aqui no Colégio Simetria. Eu iniciei sendo auxiliar da tia Paulette. Para quem não sabia, olha, está aí agora uma revelação. Mas eu fiquei por pouquinho tempo. Logo eu assumi a turminha dela. A Ana Clara, do 5º ano, perguntou qual é a parte mais difícil de ser mãe? Bom, a parte mais difícil em ser mãe são as cobranças, né? O ensinar o que é certo, mesmo porque eu já tenho, né, um filho adolescente, então eu estou sempre conversando, sempre orientando, porque os tempos estão mais difíceis, né? Então eu tenho muito medo aí das coisas que podem vir, né? Então eu procuro sempre conversar, orientar, e o mesmo com a pequenininha, né? Já para ir seguindo aí o caminho certo da vida. Você fica brava quando seu filho não faz a sua lição? Ah, com certeza. Muito, muitíssimo. Eu cobro, né, como professora de todos, né? Eu exijo que faça as lições. E em casa eu tenho que me policiar em relação a essas cobranças, porque eu sei que tem lição de casa, mas aí no meu papel de mãe, né, eu pergunto: tem lição para fazer? E quando eu escuto, né, o não tenho nada para fazer, eu fico com aquela vontade, né, de falar, mas tem de português. Mas eu não posso, né, porque a professora ficou na escola e quem está lá é a mãe. Mãe não sabe, a não ser que, né, eu esteja lá olhando a agenda, né, acompanhando. Mas aí eu insisto um pouco mais, aí ele já se liga, para não ter falha. Essa pergunta agora é minha. Qual foi o teu maior desafio durante a sua maternidade? Bom, o maior desafio, ser mãe. Eu acho que ser mãe é lidar aí com muitas expectativas, né? O primeiro de todos é o medo, né, do depois, né, de crescer, se tornar aí adolescente, a vida adulta. Eu ainda temo por isso. A senhora dá algum conselho para quem quer seguir a mesma carreira profissional que a sua? Eu sempre falo, gente, que a língua portuguesa é incrível, é uma língua
muito bonita, riquíssima, né? Então eu sempre incentivo alguém, né, que queira ser professor, que siga, né, esse caminho aí de estudar letras, ser professor de português, para ser assim que nem eu, amar a língua. Como foi a chegada da Isadora na sua vida? Ai, gente, foi assim incrível. Foi incrível e desafiador também, porque meu filho já estava com 10 anos, né? E aí veio a caçulinha. Nesse processo, né, do desenvolvimento, né, da minha barriga, eu tive alguns problemas na minha gestação, que eu fiquei mais internada do que em casa, né? Também trabalhei bem pouco nesse período. Ouvir dos médicos que eu poderia perdê-la ou que eu poderia morrer porque eu tive diabetes gestacional, a minha gravidez foi de risco. Então, assim, eu tive muito medo. Até hoje, eu celebro e agradeço muito a Deus pela vida dela e pela minha, porque poder curtir, né, cada momento com ela, cada passinho dela, cada aprendizado é, assim, maravilhoso. Eu falo que Deus é perfeito, e Ele foi perfeito na minha vida e está sendo até hoje. Eu não vou chorar. Pode chorar, professora. Dia das Mães, tá permitido? A senhora sente que a Patrícia, enquanto mulher, mudou muito quando você se tornou mãe, independente dos filhos? Muito. Mudou, assim, para melhor. Eu consigo enxergar as coisas, assim, de diferente, né? Aquela visão antes de ser mãe, não era com tantas preocupações, né? Hoje é bem diferente. Ser mãe muda tudo, gente. Transforma, edifica a mulher. Antes do Victor nascer, a senhora já era professora, né? Sim, há muito tempo. Mudou o seu jeito de ser professora depois que ele nasceu? Não, eu acredito que eu ainda mantenho esse meu jeitinho desde o início, viu? Eu acho que o fato de eu amar a minha profissão não fez com que eu mudasse assim o meu jeito de ser. Claro que a gente vai ficando um pouquinho mais madura, né? O tempo passa, eu tenho que seguir aí o tempo, as regras dos adolescentes, né? Eu tenho que também contornar essas situações, são as manobras da vida, né? Mas eu acredito que eu seja a mesma. É muito difícil lidar com alunos adolescentes? Um pouquinho. Um pouquinho porque os adolescentes, eles têm aí um pensamento, uma visão bem diferente, né? E hoje a gente sabe que... Eu até costumo usar isso como exemplo nas minhas aulas, né, com eles, que o meu tempo era tão diferente, era assim mais difícil em questão de estudo, de pesquisas. Hoje eles têm toda a facilidade do mundo, né, para poder estudar mais e não valorizam. Então eu vejo dificuldade nesta questão, mas a gente está aqui sempre para aconselhar, direcionar e ensinar aí o certo, né, para esses adolescentes que, gente, são incríveis, viu? No final eles são maravilhosos. Qual conselho que a senhora dá para as mães que também são professoras, para conciliar tudo isso? É bem complicado, viu? Porque ser professora a gente tem que se dedicar aí, né, à profissão integralmente. E a família também integralmente. Então, assim, a gente tem que saber administrar esse tempo. Então, o conselho que eu dou aos professores, às professoras mães, é saber conciliar aí, dividir direitinho, né, o seu tempo de profissão e a família. Família em primeiro lugar. Durante o seu período lá do iniciozinho, que a senhora começou a ser professora, qual foi tipo a situação mais desafiadora que você se encontrou? Bom, lá no comecinho, o desafio para mim foi aprender a ser professora, porque eu comecei muito menininha, né? A minha primeira escola que eu trabalhei, eu tinha apenas 16 anos, então era uma criança praticamente. Então eu tive que aprender, né?
E eu soube levar isso muito bem, porque eu comecei a trabalhar, e depois logo eu ingressei na faculdade, então eu consegui administrar, né, o meu tempo de trabalho com o meu tempo de estudo. Aí logo eu entrei no Colégio Simetria e eu tive mais um desafio, né, que foi trabalhar com a turma do Fundamental 2, eu ainda estudando, né, fazendo ainda letras, já estava no finalzinho, mas para mim foi muito desafiador também abraçar, né, esse início do Fundamental 2. Para mim foi uma experiência assim incrível e com certeza, gente, eu cresci muito dentro do Colégio Simetria. Ao longo da sua carreira, da sua jornada, como você nunca duvidou da sua profissão? Porque eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de ser professora. Eu brincava de professora em casa. E, então eu sempre tive para mim que ensinar era o que eu desejava. Apesar, né, de ter aí como primeira opção, né, trabalhar como fono, mas como segunda graduação eu queria já ser professora. Só que isso foi invertido, né? Eu comecei como professora e eu amo. Não tenho assim palavras para descrever. Você sentiu muita diferença em ter um filho para uma filha? Ah, com certeza. Um príncipe é diferente de uma princesa, né? Apesar que o Vitor, ele pequenininho, ele era mais assim, quietinho, né? Ele era mais amoroso, não que a Isadora não seja, mas ela já tem uma personalidade assim mais forte, né? Ela é muito questionadora e eu acho isso assim legal. Eu aprendi muito com o Vitor, né, durante a infância dele, e com a Isadora com certeza eu estou aprendendo muito mais. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa edição especial de Dia das Mães com a ilustre presença da professora Patrícia. Obrigada a todos pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, né, de compartilhar aí com vocês a minha experiência como professora, como mãe. E é isso. Feliz Dia das Mães aí para todas.